fora da caverna e você ao ar livre, nesse lugar aprazível da Zona Oeste. Nesses vários vídeos a gente sempre usa, muitas vezes usa esses ambientes ao ar livre, né? Com a máscara que a gente tira só para fazer o vídeo, tá? Sempre pegar no meio e tal, álcool, gel e etc. Enquanto isso, você vai se inscrever no canal, você também vão dar o seu like depois que virem aqui o papo que o Xandão tem para passar para vocês. Seguindo aí os assuntos da semana, eu queria colocar aqui uma relação entre duas ou três coisas que estão no título e que estão bombando nas mídias, né? A viagem internacional do presidente do Brasil, sobre isso a gente pergunta logo de cara: Bolsonaro é comunista, Bolsonaro é pacifista, o que ele é? É conservador, né? E o Putin é comunista, o que ele é? Hã? Então, já que você pergunta do presidente brasileiro, o presidente do Brasil pergunte do presidente russo, que ao mesmo tempo que recebeu muito bem o nosso presidente, também é amigo do Viktor Orbán, o primeiro-ministro lá da Hungria, colocado na mídia em geral como sendo talvez o maior representante, mais longevo, mais importante líder da extrema-direita europeia. Não sei se extrema-direita, porque extrema-direita europeia é neonazista mesmo, né? É racista, xenófoba e tal. Ele está dentro do chamado espectro da direita, da nova direita, assim como estão os outros dois que eu citei aqui. Quebre sua cabeça para pensar. Então, é comunista, é o quê? É populista, é pacifista. E a outra questão que eu queria colocar enquanto a gente olha muito para o Brasil no exterior, a gente não costuma fazer isso em relação ao nosso governo. A gente está sempre criticando as ações internas, porque motivo não falta para criticar, né? Vamos combinar, me ajuda aí. Agora, por outro lado, a gente está esquecendo das questões internas para olhar demais para as questões externas. Está se comentando demais da conta essa viagem do presidente nos seus detalhes e muito menos nos seus acordos ou quaisquer coisas mais importantes que tenha trazido. Tem a questão geopolítica, a desaprovação do governo norte-americano, a declaração do porta-voz do governo americano de que é lamentável o Brasil dizer, o presidente brasileiro dizer que está ao lado da Rússia, né? Pô, se estar ao lado da Rússia é estar contra os Estados Unidos no contexto geopolítico aí todo. Então pensem nisso, vai pensando aí. E a terceira coisa que eu queria colocar com vocês, né, é que quando a gente faz isso, né, não olha muito para as questões internas, mas muita coisa está acontecendo aqui. O projeto de lei, né, para liberar de vez os defensivos agrícolas ou agrotóxicos, que vai tirar esse nome, mas se ele intoxica, ainda ele é tóxico. Esse é um ponto, né? A lei já foi aprovada, o brasileiro não liga, então vai aumentar a quantidade de agrotóxicos, inclusive a qualidade deles também, né? Muitos que estão proibidos fora do Brasil estão sendo liberados e foi dispensado o aval da Anvisa. A Anvisa tinha que olhar isso daí, mas agora não vai precisar mais. E o terceiro, a outra linha, dentro desse terceiro ponto, uma outra linha que eu queria colocar é justamente que também foi aprovado pelo TCU o projeto inicial para a privatização da Eletrobras. Então toda geração de energia no Brasil será privatizada, vendida para empresas privadas. A distribuição já é privatizada, né? Eletropaulo, Enel aqui em São Paulo, etc, etc. Você sabe disso, né? Em todos os estados do Brasil. Eu quero que você preste atenção que a privatização da Eletrobras significa privatizar a geração. Até aí você pode debater quanto você quiser, mas eu quero que você preste atenção nas contas. No próprio TCU foi apontado uma subvalorização do preço, que está em torno de 17% do que realmente valeria no mercado. Então já está vendendo barato, para ver se vende logo, né? Então pensa nisso que eu acabei de dizer e aí voltamos para o debate, né? Pois bem, vou
Então agora vamos para a segunda parte desse vídeo. Enquanto isso você vai anotando aí para fazer os comentários, vai dando o seu like, vai dando o seu dislike, repasse esse vídeo, vamos fazer a discussão. A discussão é a seguinte: primeiro, né, vamos lá, eu vou para a segunda parte agora explicando os eixos que eu apresentei no início. Bolsonaro é comunista porque homenageou o túmulo do soldado comunista da Segunda Guerra? Não, não tem nada a ver. Ele está homenageando os soldados russos, que na época representavam um governo comunista, ou que buscavam o comunismo, não atingiu o comunismo, tanto é que voltou atrás, fechou, faliu, mudou, não existe mais União Soviética. Aliás, a origem da crise da Ucrânia está nisso aí também, nesse processo. Vocês vão ver as nossas lives lá com o Zavo Lima, né, na página do Zavo Lima no Instagram. A gente está falando sobre a questão da Ucrânia lá atrás, falamos em outubro. Então procura lá e veja. Brevemente farei uma outra live sobre a Ucrânia. Fiquem ligados no meu Instagram, lá próximo Xandão na Educação. Mas voltando, não tem nada a ver, porque já acabou aquele país. O próprio governo atual não tem nada de comunista. A Rússia não tem nada de comunista. Engana-se ou é mal intencionado quem fala que sim. E o presidente da Rússia, muito menos. Ele é muito ligado à Igreja Ortodoxa, ele decide as políticas internas consultando o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, o Ciril, que é o patriarca mais antigo das igrejas ortodoxas e um dos mais conservadores dos últimos tempos. Então, resumindo tudo aí, é um governo conservador, não é o governo Putin. Pergunte para os LGBT do país, para as mulheres, pergunte para os grupos de outras religiões e as minorias étnicas e tudo mais. Então, é um governo de mão pesada e conservador. O governo Putin, eu estou falando. E já falei que eles são amigos, ele e o Viktor Orbán da Hungria. Então, você vê lá o que defende o governo da Hungria. Não vai atrás do presidente do Brasil. O presidente do Brasil é um populista, usa o conservadorismo como discurso para angariar apoio, e aí onde ele perde também, porque o Brasil não é inteiro conservador, não senhor, não senhora, né? Existe uma pluralidade muito saudável aqui de opiniões. O Brasil tem uma cultura popular até mais progressista, porque mais misturada na sua origem, do que, por exemplo, na Rússia ou na Hungria ou sei lá o quê, né? Há um debate aí que acho que os russos e os húngaros podem fazer, né? Nós temos umas comunidades aqui no Brasil que vocês poderiam consultar aqui na Lapa. Tem na Vila Zelina, lá perto da Vila Alpina também, né? Então converse com ucranianos, russos, húngaros e ver o que eles acham. Bom, isso não tem tempo da gente abordar aqui, mas eu queria dizer para vocês então que a questão cultural identitária está por baixo de tudo isso, né? Como quando eu falo da cultura, da origem misturada do Brasil, das origens de cada um, e de como cada desses líderes conservadores ou populistas manipulam isso para poder se manter no poder. O Viktor Orbán já está há 10 anos no poder, o Putin está há 20. São tudo que o presidente brasileiro gostaria de fazer, se perpetuar no poder por via das eleições, né? Ele tem condições disso, trabalha para isso. Mas ele tem muito mais obstáculos no Brasil, acredito eu, políticos, culturais, ideológicos, do que esses outros aí. Então, não tem nada a ver. E aí eu queria que você pensasse, né, esses 3 eixos, né? Essa pecha que colocaram, esse foco exagerado na homenagem do presidente brasileiro ao túmulo do soldado lá da Rússia. Enfim, essa especulação toda, isso é uma perda de tempo. Diversionismo que é colocado nas redes pelo filho dele, que está lá na Rússia, na viagem, só para fazer esse trabalho, mas que é aceito pelos bem-pensantes, os críticos aqui progressistas. Todo mundo abraça, fica discutindo, povoando, inundando as redes com esse debate inútil. É inútil, não perca seu tempo discutindo isso. E aí, a segunda coisa é que a gente, de repente, começa a olhar demais para fora e para de olhar para dentro. E a terceira coisa, quando a gente olha para dentro, olha o que está sendo votado no Congresso Nacional. Então não é uma questão do presidente ou do não presidente, do filho do presidente, do grupo que está em torno dele. É uma questão de como que os governantes do Brasil, nos 3 poderes, pensam e atuam. E o que você tem a ver com isso, você também, né? Enfim, toda essa discussão que é importante a gente fazer.
muita coisa acontecendo aqui dentro e de repente a gente perde tempo demais olhando para fora. Não vou nem falar de Petrópolis, né, que são caso para outros vídeos. Eu estou falando de um vídeo meu aqui de janeiro de 2020 que eu falei das chuvas demais chama esse vídeo. Só peço para você assistir. E aí olhar para os outros vídeos que a gente tem de 2020 para cá, falando dessa questão da política interna, do comportamento do governo, da manipulação que ele faz, do populismo dele e como com tudo isso ele está se dando bem. Né? Um governo vitorioso naquilo que se propõe. Só não é vitorioso numa boa administração do país. Mas quem é que se importa com isso, não? Saia da caverna, divulgue esse vídeo, diga o que você achou e vamos bater papo mais tarde. Estou aguardando seus comentários aqui, hein?